O Brasil ultrapassou nesta quinta-feira, 29 de abril, a marca de 400 mil mortes por Covid-19. Precisamente, 401.417 vítimas formalmente registradas. Só nos Estados Unidos morreu mais gente do que aqui. Desde o primeiro óbito, em 17 de março do ano passado, a gente vê aqui no nosso gráfico que a devastação veio ganhando velocidade. Foram quase 5 meses para chegar do primeiro óbito até 100 mil vítimas, no dia 8 de agosto. Depois, outros 5 meses até as 200 mil, em 7 de janeiro. Daí veio a disparada. Em 2 meses e meio, 76 dias, nós passamos dos 300 mil óbitos. E depois, isso aconteceu em 24 de março e agora apenas 36 dias para chegarmos às mais de 400 mil vítimas. Nesta quinta-feira foram 3.074 mortes registradas, bem mais do que na quinta passada, quando houve uma clara subnotificação, nós até comentamos aqui, por causa do feriado de Tiradentes. Com o salto, a média móvel subiu em relação a ontem e está agora em 2.523 óbitos por dia em média. Mas quando a comparação é com 14 dias atrás, aí o que se vê é um recuo de 12% numa linha de quase estabilidade, no entender dos especialistas. Já a média de casos está em 60.107 por dia, é o que a gente vê aqui, 8% menos do que as 2 semanas, e essa variação também, no entender dos especialistas, equivale a uma estabilidade. No rastro desses números estão milhares e milhares de famílias em luto, um sentimento profundo de perda que é muito pessoal, mas também coletivo. O cantinho da varanda do apartamento era um xodó. Ali cresciam as orquídeas que a vovó Dalva cuidava com tanto carinho. Mas ela não está mais ali. Foi levada pela Covid. Ficou uma ausência de varanda sem flores, de quarto sem dono, de uma dor que não sai do coração da Luísa. Tão linda. Ai, linda demais. A avó e neta eram unha e carne. No início a gente não acredita, né? A gente acha que a gente vai voltar lá e ela vai estar. E já fazem 7 meses que ela se foi. E até hoje é uma coisa assim, muito difícil pra gente. A gente sempre acha que daqui a pouco ela tá chegando. É uma dor, um vazio, né? Em todo o Brasil, milhões de pessoas estão lidando com a ausência dos parentes mortos pela Covid-19. Isso acontece sempre que alguém próximo da gente morre por qualquer motivo. Mas 400 mil mortes pelo mesmo motivo, em pouco mais de um ano, provocam muito mais do que a soma de tristezas pessoais. Deixam uma marca no país. Essa psicóloga explica que a morte sem despedida que a Covid causa rouba um pouco do plano que cada um de nós cria para entender a vida e a morte. Mexe com a minha capacidade de prever alguma coisa, planejar. Então, as pessoas que eu amo podem morrer a qualquer momento e eu me despeço na hora que eu interno. É muito difícil de colocarmos isso no nosso plano de vida. Para ela, a pandemia vai deixar uma ausência em todos os brasileiros que perderam um parente para a Covid e em todos os que foram tocados por essa tragédia sem precedentes. Eu vou recorrer a Drummond, que tem uma linda poesia que se chama Ausência. Por muito tempo ele pensou que a ausência fosse falta e que ele termina dizendo isto, que a ausência permanecerá. Vai ser muito importante que a gente consiga aprender com essa ausência. Será bom se eu conseguir não ser uma pessoa amarga, não ser uma pessoa sem esperança, sem força para lidar. O Danilo tinha feito planos de vida com a Tainá. Ela tinha 25 anos quando foi infectada pelo coronavírus. O parto teve que ser antecipado. Ela deu à luz e viu a pequena Maitê uma única vez antes de morrer. A Maitê ficou internada uns 20 dias, mais ou menos. Ela ficou na incubadora, que era prematura, né? Ela só viu ela, tirou uma foto, ficou um pouquinho, mas já desceu ela. Danilo ainda vai ter que aprender a viver com a dor, mas pelo menos ele já encontrou o caminho para sorrir de novo. Hoje em dia a Maitê é tudo, né? Ela é o que ficou da Tainá,
ela que vai ser pro resto da vida do meu lado. E o que dá forças mais é ela, né? Nós preparamos 3 telas com indicadores de que o quadro ainda exige toda a nossa atenção e cuidado, apesar do recuo na média de mortes nas últimas 2 semanas. Primeiro, nós colocamos aqui a ocupação dos leitos de UTI, que é basicamente o retrato da pandemia num determinado momento. São 20 estados, mais o Distrito Federal, em vermelho, ou seja, com pelo menos 80% dos seus leitos ocupados, o que é considerado um nível crítico. Desses 20 estados, 11 têm ocupação acima de 90%, o que no limite resulta em pessoas morrendo à espera de atendimento. Olhando a situação em São Paulo, nós vemos que o número de novas internações, que vinha caindo, agora está se estabilizando num nível de mais de 2.200 por dia, bem acima do pior momento do ano passado, quando em julho o estado registrou quase 2.000 internações num único dia. Mas também a média móvel de casos está parando de cair. Olha só, a gente vê aqui, ela faz aqui um recuo e ela caminha para uma estabilidade que quando a gente vai decupando dia a dia, a gente percebe isso direitinho. 9% menos do que há 14 dias, e isso nós já explicamos, é considerado uma estabilidade. Esses 3 dados sugerem que nas próximas semanas nós vamos entrar de novo numa espécie de platô de óbitos e num nível bem mais alto que o do ano passado. O pesquisador Roberto Krankel, do Observatório Covid-19 Brasil, diz que a situação na maioria dos estados é semelhante a essa que nós mostramos aqui relativa a São Paulo. Nós não estabelecemos políticas de contenção da epidemia. Em muitos outros locais do mundo, nós vemos que as curvas crescem e depois decrescem, mas elas decrescem porque os governos tomaram atitudes necessárias para fazer esse decrescimento acontecer. Em geral, é o distanciamento social, a regulamentação dos serviços comerciais, durante um tempo suficientemente grande para que o número de casos diminua. O que nós temos no Brasil é uma tendência de, uma vez que o número de casos começa a diminuir, já se faça o relaxamento das medidas de distanciamento social, o que faz com que a gente acabe num platô e está em um número alto de novos casos por dia, novos mortes por dia.